Olá a todos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus. A palavra de hoje diz assim, capítulo 4, versículo 7 do livro de Gênesis. Se procederes bem, não será aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Olha só o que diz. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, todos os dias o pecado ele está face a face, nos assediando, se porventura deixarmos alguma brecha ou proceder mal. É isso que a palavra diz. O que seria o pecado? O pecado seria uma droga viciante que está impregnada dentro de nós e a pessoa sem Cristo, ela consome esta droga numa intensidade muito forte. E a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, estamos na presença de Deus, nós sentimos a abstinência desta droga. Semelhantemente a um drogado, a um dependente químico, que vai até uma clínica de dependente químico e passa por uma espécie de tratamento, tomando remédio, tratando aquele problema até chegar um dia que ele alcance a libertação definitiva da droga, ao ponto do seu corpo não sentir mais a falta da droga e ele então conseguir levar uma vida sem mais usar a droga. Assim também é um pecador quando vai para a presença de Deus. Ele abandona as velhas práticas viciantes do pecado, porque o pecado ele é semelhante ao vício do crack, ao vício de uma droga altamente viciante. Ela está impregnada dentro de nós. Quando vamos para a presença de Deus, nós passamos pela abstinência do pecado. Aí então, devemos usar todo o nosso esforço, ou até às vezes usar todas as nossas energias, toda a nossa resistência para lutar contra o pecado. Não existe esse negócio de descer uma super graça do céu e vir até sobre nós ao ponto de a gente estar impossibilitado de pecar. Porque a Bíblia mesmo diz que nós devemos dominar o pecado e não o pecado nos dominar. E quando nós estamos na presença de Deus, nós passamos por um tratamento especial por Deus contra o pecado. Ficamos na abstinência do pecado. Aquilo que está impregnado dentro de nós vai virando um processo de limpeza na nossa vida. E quando chegar o dia em que a gente for capacitado e acostumado de não cometer mais o pecado, aí então Deus nos tira da terra e nos leva para a glória. Então é assim que acontece. O pecado, ele é desta forma. Ele é como uma droga, altamente viciante. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, é como se nós estivéssemos numa clínica, por uma espécie de tratamento espiritual para limpar a toxina do pecado sobre o nosso corpo. Jesus ele diz que o caminho é apertado, o caminho é estreito, mas conduz à vida. E para a gente não pecar, depende do nosso esforço. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, e aquele que assim procede se apodera dele. Tomado à força em qual sentido? De você resistir ao pecado. Outro exemplo disso, a Bíblia diz em Gênesis também, que José ele estava sozinho com a mulher de Potifar, e a mulher de Potifar se aproveitou da situação, sendo que a mulher de Potifar era uma mulher bonita, era uma mulher atraente, e José também, poderíamos dizer que ele era um menino de presença, e naquele momento que ele estava sozinho, a mulher de Potifar se aproveitou da ocasião para levar José para deitar com ela. O que José fez? José resistiu? Ficou ali para resistir ao pecado? Não. Ele fugiu. Fuja da aparência do mal. Fuja das tentações, porque só assim você vencerá o pecado. Suporte a abstinência do pecado. Se for possível derramar sangue para não pecar, derrame sangue para não pecar, mas não peque. É isso que a Bíblia fala, porque o pecado é uma droga. É uma droga que faz a pessoa ficar dependente até pelo resto da vida, e essa dependência dessa droga vai levar as pessoas para o abismo. Esta é a palavra de hoje e que Deus te abençoe.